Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas, o Glorioso entra em campo hoje às 21h30 para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo, pois é, galera, Palmeiras 70 pontos, Botafogo 70 pontos, a vantagem do Alviverde é no número de vitórias, tem 21 triunfos contra 20 do Fogão, mas hoje o jogo promete. E ontem o técnico Arthur Jorge deu uma coletiva muito quente no estádio Newton Santos, passou o recado positivo para a torcida alvinegra, passou recados para a imprensa, para adversários do Botafogo, que além do Palmeiras hoje, terá o Atlético Mineiro no próximo sábado na final da Libertadores em Buenos Aires. É uma semana muito importante para o Glorioso. O Botafogo treinou no estádio Newton Santos e a torcida deu um show, porque esperou o time na saída do estacionamento Norte 2, no estádio do Fogão. A galera fez uma festa espetacular. Que coisa linda, emocionante. Os jogadores, o técnico Arthur Jorge desceram, ficaram observando a torcida, cantaram junto dentro do ônibus. O Júnior Santos colocou nos stories a torcida cantando lá fora e o time cantando dentro do ônibus também. Então foi um momento realmente muito impactante. Parte da torcida alvinegra foi para o Cristo Redentor também na tarde de ontem, os botafoguenses espalhados pelo Rio de Janeiro. Ontem eu me locomovi muito a trabalho, daqui a pouco eu falo sobre isso, vi muitas camisas do Fogão na rua, bandeiras em casas, bandeiras em fios também nas ruas do Rio de Janeiro, lá em Realengo tinha bandeira para tudo que era lado, então muito legal a mobilização da torcida do Botafogo para uma semana que realmente é importantíssima para o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. E hoje, galera, um jogo fundamental para a sequência do Campeonato Brasileiro. Antepenúltima partida da competição nacional. Palmeiras com 70 pontos, Botafogo com 70 pontos. É claro que uma vitória do Palmeiras não resolve o campeonato, mas encaminha o título para eles. Um empate mantém a ligeira vantagem do Palmeiras, mas o Botafogo pode buscar a resolução do Campeonato Brasileiro após a disputa da final da Libertadores. O Botafogo vai ter jogos provavelmente difíceis, principalmente contra o Internacional, mas fecha com o São Paulo no estádio Newton Santos, e o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa e o Fluminense no Allianz Parque. Então o empate pode não ser 100% para o Botafogo, mas pelo menos deixa o Botafogo focar no Atlético Mineiro na final da Libertadores para depois retornar ao Brasileirão ainda com muitas chances de buscar o título. Agora, uma vitória do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas hoje à noite dá ao Fogão uma possibilidade muito boa para ser campeão brasileiro, mas claro, vencendo o Palmeiras hoje, pensando na Libertadores e depois voltando para a competição nacional. Se o Botafogo vencer, vai a 73 pontos, então sem depender de outros resultados, fazendo 4 pontos contra a Inter e São Paulo, o Fogão se sagrará campeão brasileiro. E pode se sagrar campeão também contra o Inter, vencendo o Colorado fora de casa, o que não deve ser exatamente simples, mas o Botafogo tem condições se o Palmeiras não vencer o Cruzeiro. Tudo isso mais para frente. Hoje nós temos um duelo decisivo. Então, perder é muito ruim e o Palmeiras acaba encaminhando com muitas chances o título. Empatar faz com que o Botafogo foque totalmente no Galo e volte para resolver depois a questão do Campeonato Brasileiro, e vencer vai dar uma chance muito bacana para o Botafogo chegar confiante no sábado e ainda mais confiante com relação ao Campeonato Brasileiro nas 2 últimas rodadas. Pois bem, galera, o técnico Abel Ferreira já enfrentou o Botafogo no Rio de Janeiro com 3 zagueiros, como outros adversários já fizeram. E manteve ali durante algum momento linha de 5 no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo venceu
por 1-0 com gol do Tiquinho Soares, porque por mais que o Palmeiras tivesse 3 zagueiros, saía para jogar. Não era a ideia de ter 3 zagueiros para montar a linha de 5 outra linha de 4, ficar no 5-4-1 se defendendo, não. O Abel tinha uma ideia de manter os 3 zagueiros para liberar os alas e por dentro no meio-campo nem tanta marcação assim, pelo menos no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O Botafogo conseguiu atacar bem, o Palmeiras também. Foi um jogo franco. Os dois times buscaram os gols. O melhor jogo para mim do campeonato até aqui, ou um dos melhores. E no segundo tempo, o Botafogo com uma estratégia muito legal de tentar passar da linha de meio do Palmeiras para colocar o Luiz Henrique em condições de mano a mano com um dos zagueiros, aconteceu exatamente isso. O Murilo lançou para frente, o Bastos cortou, conseguiu deixar a bola para o Marlon Freitas, que fez a ligação, o Piquerez ficou no meio do caminho, então o Luiz Henrique ficou no mano com o Murilo, quando chegou a cobertura já era, o Luiz Henrique entrou na área depois de driblar o marcador do Palmeiras, deu o passe para dentro com a perna direita e Tiquinho Soares de perna esquerda fez o gol da vitória do Fogão, 1-0. E no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras já veio mais recuado, fez a linha de 5, tentando fechar os espaços que o Botafogo tinha encontrado no jogo do Campeonato Brasileiro. Não foi suficiente. O Luiz Henrique perdeu um gol depois de deitar e rolar pelo lado direito do ataque do Fogão, lado esquerdo da defesa do Palmeiras, mas pouco depois o Igor Jesus saiu, deu um passe muito bom no funil e o Luiz Henrique conseguiu cabecear para fazer 1-0. O Botafogo deu ao Palmeiras praticamente a chance do gol e o Palmeiras empatou 1-1 e só fez isso no jogo. Depois, o próprio Igor Jesus marcou com um belíssimo passe do Marlon Freitas, 2-1. No Allianz Parque, o Botafogo, com a vantagem, poderia esperar o Palmeiras. Eu dizia aqui que o Glorioso teria que segurar o ímpeto do Alviverde logo no início, para depois ter mais tranquilidade. O que o Botafogo fez? Ficou com a bola, trabalhou entre linhas. Aos 4 minutos, o Savarino meteu uma bola na trave, o Botafogo poderia ter feito 1-0 logo no início daquele jogo. Depois, a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras tomou conta, muitas jogadas com o Estevão, mas poucas chances claras. No segundo tempo, o Palmeiras teve uma chance logo no início, depois o Botafogo equilibrou quando o jogo estava morno, lateral pelo lado direito, lembrando que o Matheus Martins entrou na ponta direita no lugar do Luiz Henrique, que saiu sentindo um desconforto. E o Matheus Martins foi muito esperto naquele jogo, ele foi bem, foi importante, então conseguiu dar um passe para o Savarino, que deu a bola para o Igor Jesus fazer 1-0. Depois, com o Tiquinho fazendo o pivô 2 vezes, deixando marcadores no chão, a bola chegou ao Hugo, que deu um bolão para o Matheus Martins, que deu um bolão para o Savarino fazer 2-0. Veio então a pressão do Palmeiras naquilo que eles fazem muito bem. Bola aérea, bola aérea, bola aérea. Só que não é aleatório o jogo do Palmeiras na bola aérea. O Abel trabalha muito bem nisso. Fizeram 2 gols, terminou assim, o Botafogo se classificou 2-2. Por que eu falei tudo isso? Para lembrar o Botafogo vencendo o Palmeiras, o Botafogo se classificando na Libertadores? Não só. Hoje, o Palmeiras não deve jogar com 3 zagueiros. Já não jogou contra o Botafogo no segundo encontro na Libertadores. Hoje o Palmeiras poderá ter Gustavo Gomes e o Murilo retornando. O Palmeiras poderá ter o Marcos Rocha na direita, o Caio Paulista na esquerda. Contra o Bahia, o Rafael Veiga trabalhou como um segundo homem de meio campo. Hoje o Palmeiras deve reforçar, deve jogar com Aníbal Moreno e Richard Rios e o Veiga como meia central. Estevão por um lado, Felipe Anderson por outro, Flaco Lopes ou Rony. Jogadas do Palmeiras, galera. Bola no Estevão. Bola paralela no Estevão, ou então bola longa no Estevão, para ele dominar em condições de ir para o 1 contra 1 ou para o 1 contra 2. O garoto é habilidoso, parte para cima, corta para dentro, corta para fora, levanta a cabeça, dá passes. Contra o Atlético Goianiense, ele foi acionado na última rodada, foi para cima da marcação, se embolou no meio de 2 adversários, conseguiu ser perspicaz, ficou com a bola, deu o passe para o Veiga, que fez o gol. Outra situação, o Palmeiras gosta de preparar a bola para o Veiga finalizar da entrada da área ou de média distância, e o Veiga está batendo falta muito bem. Então o Botafogo tem que ter cuidado com as faltas
perto da área, tem que evitar. Só que ao mesmo tempo, o Botafogo vai enfrentar um garoto habilidoso, que é o Estevão. Aqui eu já falei 2 jogadas importantes do Palmeiras. Estevão pelo lado direito no 1 contra 1, Rafael Veiga chegando de frente para finalizar ou batendo faltas em direção à meta adversária. E aquilo que todos já conhecem, bola levantada na área. Estávamos falando ontem no Charla Podcast, lateral do Palmeiras, e até jogadores como o próprio Rafael Veiga, Caio Paulista, não esperam a defesa se organizar para cortar a bola aérea. Se eles têm condições, cruzam na hora para a área. Tem método no trabalho, claro. E assim eles vão minando, eles vão cansando a defesa adversária. Muitos cruzamentos. Recentemente, o Botafogo cruzou muitas bolas na área, mas teve êxito no gol contra do Wagner Leonardo depois do Tiquinho ter desviado o cruzamento do Matheus Martins. Isso porque a jogada começa numa inversão longa do Romero, fazendo a defesa do Vitória balançar. Então ali com a qualidade de alguns jogadores, o Botafogo conseguiu, mas estava difícil. O Palmeiras já trabalha isso há anos. Então, cuidado com o Estevão, cuidado com o Rafael Veiga, cuidado com esses cruzamentos que devem acontecer durante toda a partida. E se o Botafogo estiver ganhando, a tendência é de que o Palmeiras busque potencializar ainda mais essas jogadas aéreas. E o Fogão pode ir a campo com o John no gol, Vitinho ou Matheus Ponte na lateral direita, Bastos e Alexander Barbosa na zaga, com Alex Telles ou Cuiabano ou Marçal na lateral esquerda. Detalhe, até o Pablo viajou, ele que não vem atuando, viajou com o grupo também para São Paulo e deve viajar para Buenos Aires. Pois bem, galera, John, Vitinho ou Ponte, Bastos, Alexander Barbosa, Alex Telles, Cuiabano ou Marçal, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. O Botafogo tem condições de ficar com a bola também, trabalhar, esperar o Palmeiras, encontrar espaços. O Botafogo pode jogar às costas dos volantes. Hoje é dia de Savarino e Thiago Almada se encontrarem às costas de Aníbal Moreno e Richard Rios, por ali tabelarem, buscarem as finalizações na intermediária, buscarem o Luiz Henrique do outro lado de uma maneira um pouco mais rápida para o Luiz Henrique ir para o mano a mano com os defensores do Palmeiras. Isso pode ser muito bom para o Botafogo. E movimentação do Igor Jesus, sempre entre os zagueiros, buscando espaço ou atrapalhando para que algum outro jogador do Fogão entre. O Cuiabano, se for titular, pode explorar muito o corredor às costas do Estevão e Marcos Rocha. Se for o Alex Telles, ele deve cadenciar um pouco mais, jogador experiente, sabe que tem um garoto habilidoso do outro lado. Mas tem jogo, galera, tem futebol. Botafogo e Palmeiras devem protagonizar mais um grande jogo no futebol brasileiro nesta noite. Eu espero que o Botafogo saia vencedor com 73 pontos no Campeonato Brasileiro. É dia para o técnico Arthur Jorge entender que não pode errar, os jogadores estarem concentrados, precisam de foco total. Hoje é uma grande decisão. O campeonato ficou mais difícil, mas ontem mesmo o Arthur Jorge falou. Agora partimos do zero, 70-70, então partimos do zero. E temos uma grande decisão na casa do adversário. Favorito Palmeiras, que o Botafogo quebre o favoritismo do Alviverde e vença lá em São Paulo. Beleza? Ontem não tivemos live, hoje não sei como vai ser, galera. Muito trabalho, graças a Deus. Vocês me acompanham aqui no canal Fabiano Bandeira. Tivemos vídeo ontem importante por aqui e depois eu fui para o Charla Podcast, aquela resenha maravilhosa com o Bruno Cantarelli, com o Betão, com o Matheus Emanuel, com o Luiz. E eu tive o prazer de participar. Foram 3 horas de charla ontem, mais da metade desse tempo, falando a respeito do Fogão, a respeito do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Falamos também a respeito de outras equipes do nosso futebol. Deslocamento para cá, para lá. À noite estive na Rádio Tupi, no programa Tupi na Rede, com a apresentação do Gabriel Andreso, participação do Wellington Campos e do meu amigo Wellington Arruda. Foi muito bacana também. Hoje eu viajo para a Argentina, por isso não sei se terei como fazer a live, tem questão da logística e tudo mais. Vou tentar fazer conteúdo ao vivo de lá o mais rápido possível e
Só por estar na Argentina, não vou trabalhar mais. Se não viajasse hoje, eu estaria no programa Os Donos da Bola na Band e na transmissão do Premier com Charla na parte da noite no jogo do Fogão. Mas já estarei na terra da final da Libertadores e sobre isso falaremos mais à frente. Beleza, galera? Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui, todo mundo deixando o like. Vamos passar logo, pessoal, dos 54 mil inscritos. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fogo!